Esther Perel afirma que ninguém fala apenas com a voz do adulto que é hoje, mas também com as vozes internas do passado. Cada frase traz ecos de infância, traumas, sonhos e medos antigos. Por isso, quando ela diz algo emocionalmente carregado, esse conteúdo nunca se limita ao presente. A frase "eu não preciso de nada" pode ser o reflexo de uma vida inteira sendo ensinada a não incomodar. A frase "você não entende" pode vir de anos de invisibilidade emocional. E a frase "deixa pra lá, não é importante" pode nascer do hábito de diminuir a própria dor para caber em ambientes onde nunca houve espaço para ela. O presente é só o palco onde tudo isso reaparece. É fundamental entender que ninguém reage apenas ao que está acontecendo agora. Pessoas reagem ao que aquilo representa. Um simples atraso pode ativar sentimentos de abandono. Uma discussão pode acionar memórias de desvalorização. Uma frase mal interpretada pode reacender medos antigos. Esther Perel explica que relações amorosas ativam nossos sistemas emocionais mais primitivos. É por isso que pequenas coisas, às vezes, parecem gigantes. Quando ela diz algo profundo, portanto, não está pedindo apenas uma resposta. Está pedindo reconhecimento. Está pedindo que o outro perceba a luta interna que ela está tentando esconder. É uma tentativa de fazer com que seu mundo interno seja validado. As palavras são apenas o veículo. O significado está na experiência emocional que as antecede. E é exatamente aqui que o relacionamento se transforma. Quando o parceiro reconhece que as palavras dela carregam camadas invisíveis, ele deixa de reagir superficialmente e passa a acolher. E acolher é a verdadeira forma de intimidade. Agora, avançamos para algo ainda mais poderoso. Como a resposta do outro pode redefinir completamente o significado do que ela diz. A forma como ele responde pode transformar uma frase simples em um momento de cura profunda, ou em uma ferida ainda maior. Esther Perel ensina que a resposta não precisa ser perfeita, mas precisa ser presente. Não é sobre ter as palavras exatas, é sobre demonstrar que se importa. A maioria das pessoas não quer soluções, quer companhia emocional no meio do caos. Quando ela diz algo delicado e recebe indiferença, o significado se torna dor. Quando recebe defensividade, vira conflito. Quando recebe ironia, vira humilhação. Mas quando recebe atenção verdadeira, tudo muda. A mesma frase se transforma em ponte. A mesma vulnerabilidade vira coragem. A mesma tensão se torna conexão. É impressionante como uma resposta sensível pode reorganizar todo o mapa emocional de uma relação. Presença não é silêncio passivo, é percepção. É notar o que ela sente antes mesmo de ela explicar. É perguntar sem pressionar. É validar sem julgar. É lembrar que, muitas vezes, entender o outro não significa concordar, mas apenas reconhecer a humanidade que existe ali. E Perel reforça que as relações que prosperam são aquelas onde ambos se sentem vistos, e não apenas ouvidos. A resposta adequada não é um manual, é uma postura. É estar ali com autenticidade, sem transformar a dor do outro em ataque pessoal. A frase que ela diz abre a porta. A resposta do outro define se essa porta se fecha ou se torna passagem. Relações são feitas de escolhas sutis, e poucas escolhas são tão poderosas quanto a forma de responder ao que o outro sente. Quando o parceiro compreende essa dinâmica, a relação ganha uma nova camada de profundidade. Não se trata mais de interpretar frases isoladas, mas de acolher mundos internos, e é nessa profundidade que chegamos à parte final, o ponto onde tudo se conecta e onde o vídeo entrega sua mensagem mais forte. A verdade final é simples, mas transformadora. Quando ela diz algo emocional, ela não está falando da frase, está falando da relação. Cada palavra é um pedido silencioso para ser vista como é, e não como teme ser interpretada. Esther Perel diz que, no fundo, todos nós buscamos a mesma coisa:
Sentir que a nossa vulnerabilidade não assusta a pessoa que amamos. Quando ela expressa algo que parece pequeno, o significado é gigantesco. Ela está testando se existe espaço para ela ser falha, humana, sensível. Está tentando descobrir se pode, finalmente, relaxar sem medo de ser mal interpretada. O que está em jogo não é o conteúdo da frase, mas a segurança emocional que ela espera encontrar na resposta. Se alguém conseguir enxergar isso, a relação deixa de ser uma troca de frases e se torna um encontro de almas. E é aí que as relações florescem. Quando as palavras deixam de ser defesas e se tornam pontes. Quando a conversa deixa de ser disputa e volta a ser conexão. Quando, aos poucos, cada frase dita revela um pouco mais de quem ela realmente é. O que ela diz é apenas a superfície. O verdadeiro significado sempre está no silêncio entre as palavras, no que o corpo confidencia, no que a voz hesita em revelar. E quando alguém aprende a ouvir esse nível de comunicação, descobre uma forma completamente nova de se relacionar. A frase deixa de ser mistério e se torna clareza. E é justamente essa clareza que transforma um relacionamento comum em uma relação profunda. Porque, no fim, a pergunta nunca foi o que ela disse, mas sim o que ela estava tentando proteger quando disse aquilo. E essa é a chave que Esther Perel nos entrega. Compreender o coração que existe por trás da frase. Quem aprende isso não apenas melhora a relação, eleva a forma de amar. A esta altura do vídeo, talvez você já tenha percebido que nada do que exploramos aqui trata apenas de palavras. Trata daquilo que Esther Perel chama de a dança invisível, entre duas pessoas, uma coreografia emocional que continua mesmo quando o silêncio toma espaço. Quando ela diz isso, seja um comentário aparentemente leve ou uma frase carregada de tensão, existe sempre um significado que revela o que ela não conseguiu dizer de forma direta. E compreender essa sutileza é, acima de tudo, um convite à coragem. A coragem de enxergar o outro além das narrativas que você construiu para se proteger. E é exatamente nesse ponto que você começa a perceber como cada reação sua influencia a reação dela. Nada acontece no vácuo emocional. Cada gesto, cada pausa, cada mudança no tom de voz cria um impacto que vai muito além da superfície. Quando olhamos por esse ângulo, percebemos que ela não está apenas expressando algo, ela está pedindo algo. Às vezes, pede segurança. Às vezes, conexão. Às vezes, simplesmente reconhecimento. E ignorar esse pedido invisível é permanecer preso em um ciclo repetitivo que Perel descreve como um diálogo de surdos. Mas decifrar o pedido, ainda que silencioso, transforma completamente a relação. Por isso, antes de reagir automaticamente, respire. Lembre-se do que vimos. A fala dela é muitas vezes uma metáfora para uma necessidade emocional não atendida. Esther Perel nos lembra que o que destrói uma relação raramente é o conflito, e sim a ausência de curiosidade sobre o mundo interno do outro. Quando você escolhe olhar com curiosidade, em vez de defesa, algo muda. A tensão se dissolve, o ambiente se acalma. Surge espaço para um encontro verdadeiro, não baseado em acusação, mas em compreensão. E talvez o maior ensinamento aqui seja entender que ninguém quer vencer sozinho. No final, o que ela diz, por mais simples que pareça, é uma tentativa de se aproximar. Uma tentativa de reconstruir uma ponte que foi abalada por mal-entendidos, expectativas não ditas e medos antigos. E quando você responde com presença e maturidade, você não apenas responde à frase, você responde à pessoa. É nesse momento que os diálogos deixam de ser repetitivos e passam a ser transformadores. E é exatamente isso que Perel chama de renovar o contrato emocional. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, se fez você refletir sobre sua própria dinâmica emocional, então continue essa jornada comigo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários uma situação em que você percebeu que as palavras dela significavam algo muito mais profundo.
Suas experiências ajudam outras pessoas a enxergarem suas próprias histórias com mais clareza. E essa troca é o coração de tudo que construímos aqui. Vamos seguir juntos, aprendendo a decifrar o que realmente conecta duas almas.